O que acontece a partir daí? Quando essas decisões agora esparramam em toda a Europa Ocidental, obviamente chega na Alemanha, como sendo uma das regiões mais fortes do catolicismo romano, e lá você tem Alberto, ele é chamado às vezes de Alberto de Mainz, ou Alberto da Marungia, como a versão aportuguesada e espanhola, ou Alberto de Magdeburgo, tá? Então, você pode correr o risco de, dependendo do livro, do tradutor e da tradução, falar assim, mas peraí, como era o nome desse cara? Era Alberto de Mainz, Alberto da Marungia ou Alberto de Marburgo, né? É porque ele tinha ducados e episcopados em regiões diferentes, tá? Então, só esse detalhe aí. Ele escreve, eu falo ele, ou a ele atribuído a escrita, eu desconfio que não foi ele, mas a ele foi atribuído a escrita de um documento chamado Instructio Summaria ad Subcommissarius, tá? Ou a instrução sumária ou completa aos delegados ou aos comissários que vão fazer a representação dele na venda das indulgências, né? E assim por diante. Bom, ele divide esse documento em quatro tipos de graça. E aí, o que é interessante nesse documento é que nesse documento você tem um resumo de praticamente 400 anos de história das indulgências. Então, no primeira graça é a remissão de pecados pontuais. Então, assim, eu cometi um assassinato e eu preciso ser perdoado por isso aqui, mas eu não consigo me perdoar, ou o padre já me passou 20 Ave Maria, 15 Pai Nosso, e subi a escada da igreja umas 30 vezes de joelho, e eu ainda assim me sinto culpado. Bom, você vai lá, compra essa bula e esse pecado está cancelado. Por escrito, com a assinatura do Papa, eu desconfio que não era, mas que ele ia assinar tanto papel assim, e com o selo papal e o selo do Alberto de Mainz também, tá? A segunda graça, que era chamada segunda graça, ou segunda categoria de indulgência, envolvia o perdão de pecados. Detalhe, o primeiro tinha que ser pecado pontual e confessado. O segundo, todos os pecados, tá? Pessoais e confessados. Confessados, ou seja, tinha que ir no confessório. Então ele tinha que pagar, ia no confessionário, confessava os pecados, e ele tinha então um documento dizendo que todos os pecados deles estavam perdoados. E aí eram plenos, tá? A segunda graça eram pecados plenos, ou seja, da agora até o dia de morrer. Os que eu cometi até agora. O terceira graça era os pecados de toda a vida dele. Tá? Então, o primeiro era pecados pontuais, segundo, pecados cometidos, e o terceira graça, ou terceira categoria de indulgência, todos os pecados até o dia de morrer. E a quarta categoria, chamada quarta graça, era pecados não somente por ele, mas também por terceiros, vivos ou mortos. E detalhe, dispensada a confissão de pecados. Tá? Então, eram 4 graças. Obviamente, cada graça dela tinha uma tabela. E aí, não só uma tabela, inclusive nesse documento, tem uma lista dos pecados. E, por exemplo, o caso de Johannes Tetzel, tá? Que vai ter o confronto com Lutero, vai vender as indulgências próximas da região de Wittenberg, ele levava já uma tabela por escrita em latim, o nome do pecado e o valor dela em ducados ou em pesos de moeda. Detalhe, se as pessoas não tivessem moeda, mas tivessem o ouro ou a prata, eles já andavam também com a cunha autorizada pelo Papa, para prensar a moeda na hora. O negócio era tão bem articulado que já andavam por lá. Bom, vamos andar um pouquinho aqui, que isso é uma conversa. Onde que envolve aqui o aspecto pastoral, né? Aqui você tem vários problemas. Lutero, obviamente, quando ouve falar da venda das indulgências, ele não acredita que isso partisse do Papa, mas que isso fosse uma manobra de Alberto de Mainz para poder pagar o arcebispado dele. Então,
O ataque inicial de Lutero não era à igreja e nem era ao Papa. Tanto quando você lê as 95 teses, você vê Lutero falando bem do Papa. E falando, inclusive, que ele dificilmente acreditaria que o Papa estaria envolvido naquilo. Mal ele sabia que a iniciativa começava lá na Basílica de São Pedro, né? E por causa da Basílica de São Pedro. Então esse é um detalhe. Só um outro detalhe que a gente precisa pontuar aí, era o problema que a venda de indulgências causava na vida das pessoas, né? Bom, fomentava a ignorância e o misticismo, né? Então, a confiança numa falsa graça. Então, de que o pecado tinha sido perdoado sobre um falso fundamento, né? Então, negando Cristo, negando a graça, negando a misericórdia de Deus. Ou dizendo que a graça e que Cristo estariam sendo coniventes com esse tipo de roubalheira e sem vergonhice, né? Que seria pior. E aí Tetzel, ele, assim, outro problema disso aqui, da questão da venda de indulgências, era que a venda de indulgências não somente cegava as pessoas na mentira, mas empobrecia elas materialmente falando. Porque não poucas pessoas, né, cegas pelo seu desejo de ter uma consciência tranquila, ou de crerem que seus familiares estavam no céu, gozando do conforto de Deus, poderiam, pelo seu dinheiro, né, pela sua demonstração de amor, né, tirar os seus pais ou entes queridos do purgatório e encaminhá-los para o céu. Só um detalhe, a indulgência, ela nunca foi prometida para tirar alguém do inferno, tá? Se a gente falar que a Igreja Católica vendia indulgência para tirar a gente do inferno, nós estamos mentindo, porque a Igreja Católica nunca ensinou isso. A indulgência ela era para tirar as pessoas do purgatório. Quem estava no inferno era irremediável, aí só o dia do juízo. Mas era para tirá-las do purgatório. E o purgatório é um lugar que não é o inferno, não é o céu, tá? Mas é um lugar de intermediário entre a terra e o céu, em que o fiel que pelo menos foi batizado, mas que não viveu como um bom católico, não recorreu a todas as graças, não obteve a visão beatífica, não produziu todas as boas obras necessárias, não submeteu a todos os sacramentos possíveis, né, casado ou solteiro, até porque ainda inclusive tem esse detalhe, ele teve então que ir para o purgatório, purgar ou purificar os pecados que em vida ele não conseguiu resolver, tá? Só que o grande detalhe é que na doutrina católica o purgatório é um lugar de tormento tão real e tão ruim, tão intenso quanto o inferno, tá? Esse é o detalhe, tá? Então ele sofre, embora ele não está no inferno, ele está num lugar que tem como finalidade a purificação e que produz sofrimentos tão reais, tão intensos quanto o inferno. A única forma de alguém ir direto para o céu, tá, era visão beatífica, tá? E assim, o que é a visão beatífica? O conceito de visão beatífica dentro da Igreja Católica é bem complicada. De forma bem mais simples, dá para dizer o seguinte: quando é que alguém tem uma visão beatífica? Primeiro, quando ela vê anjo, quando ela vê Cristo, quando ela vê algum dos santos que morreram, tá? Moisés, os heróis da fé lá do Antigo Testamento, Pedro, Paulo, é por isso que é chamado de visão beatífica, né? Quando ela tem os estigmas, tá? As marcas de Cristo, ou seja, nela começa a surgir. Tem um filme chamado Estigmata, ou Estigma. Já assistiram esse filme? É um filme de terror. É esquisito, tá? Mas ele se baseia em cima disso aí, tá? De que uma moça, ela começa a apresentar no corpo os estigmas, as marcas. A palavra estigma vem do grego, significa marca. Então a palavra estigma é usada especificamente dentro desse assunto para se ver que a pessoa ela atinge um grau de devoção e de santidade tão grande a Deus que de repente começa na testa dela a minar sangue, na cabeça dela, sangue no lugar dos cravos.
Na mão dela abre-se a ferida e não cicatriza e mereja sangue. Do lado sai sangue, assim, e a pessoa começa... É um negócio meio bizarro. Meio não, muito bizarro, né? Mas assim, essa é a ideia de Chico. Se a pessoa chega nesse estado de devoção, ela não vai passar pelo purgatório. Ou uma outra evidência de que ela teve a visão beatífica é que ela recebeu dons miraculosos para poder realizar milagres. Inclusive, se ela chegar nesse estágio, ela pode ser canonizada como santo. Porque ela já recebeu tanta graça, que a Igreja Católica chama isso de obras de superrogação. Ela atingiu um estágio de santidade, de piedade, de espiritualidade tão alta, que ela já tem graça não só suficiente para levar ela direto para o céu, mas para ela, inclusive, poder compartilhar com outras pessoas. Então, com base nisso, ela pode ser canonizada pela Igreja, e aí agora, reconhecida como santo ou santa, né? Ela tem lá no céu obras de superrogação, ou seja, graça excedente, que ela pode interceder pelo fiel devoto dela, e aquela graça que ela tem a mais, ela pode compartilhar com o devoto aqui. Entendeu a lógica da conversa, né? Então, isso aí, quem é que define isso aí? A Igreja. Né? E aí o processo, por exemplo, de canonização de alguém é um processo meio longo, complicado. Como é que ele acontece? Bom, em primeiro lugar, tem que haver a apresentação oficial por um bispo, né, de que alguém chegou com testemunhas de pessoas que receberam um milagre, etc, etc. E aí é feito o processo. Manda para o Vaticano aceita o processo, instaura então o início da canonização. Nesse processo, um clérigo, né, é designado para ser chamado advocati diaboli, né? Literalmente advogado do diabo. É de onde a expressão advogado do diabo. Por quê? Porque esse cara vai ter que levantar toda a sujeira, todas as imoralidades, todas as acusações que deponham contra o candidato à canonização. Se ele não conseguir provar que esse cara é indigno de ser canonizado, então, ou seja, ele tem que ser levantado qualquer acusação que impeça. Se não tiver, então ele tem testemunhas que ele realizou milagres, que ele realizou obras de superrogação, e que ele agora, então, possivelmente está no céu, e que ele tem graças excedentes, e que ele já está, né, abençoando fiéis que a ele rogam. Então a Igreja oficialmente vai lá e canoniza o cara. O processo é esse. É uma vergonha, né? É muita bagunça. Bom, vamos lá. Tocar o barco aqui, nosso assunto não é na teologia católica, não. Bom, o Johannes Tetzel, ele tinha vários argumentos, né? Por exemplo, tem um trecho de um sermão dele, deixa eu só ler esse trechinho aqui. Diz assim: você ouve a voz de seus pais mortos e outros que dizem: tenha piedade de mim, lá no purgatório, sofrendo. Tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim, porque estamos em castigos e dores severas. Deste sofrimento você poder nos resgatar com uma pequena esmola. E no entanto não quer fazê-lo. Aí o Johannes Tetzel vai argumentar, né? Abra os seus ouvidos enquanto o pai diz ao filho e à sua mãe para a filha: nós criamos e alimentamos você, cuidamos de você e você herdou os nossos bens temporários. Por que você é tão cruel e áspero que não quer nos salvar, embora isso custe tão pouco? Você nos deixa em chamas para que possamos chegar lentamente à glória prometida. Você pode obter cartas, as indulgências, né, que permitem que você tenha, tanto na vida como na hora da morte, a remissão completa do castigo que pertence ao pecado. Aqueles de vocês com votos, avarentos, assaltantes, assassinos e criminosos, agora é a hora de ouvir a voz de Deus. Ele não quer a morte do pecador, mas quer que se converta e viva. Converta-se então, Jerusalém, Jerusalém, ao Senhor teu Deus. Vocês blasfemos, fofoqueiros, que impedem esse trabalho aberto ou secretamente em seus assuntos.
Você está agora na comunhão da igreja. Nenhuma missa, nenhum sermão, oração, sacramento ou intercessão ajudam. Nenhum campo, vinha, árvores ou gado trazem frutas ou vinho para vocês. Mesmo as coisas espirituais desaparecem, o que uma ilustração apontar. Converta-se de todo o seu coração e use o remédio do qual o livro da sabedoria diz: o Altíssimo tirou a medicina da terra e o homem sábio não a rejeitará. Então ele usa o apelo emocional. Aqui você tem um sermão que ele prega, eu traduzi esse sermão que ele prega a todos, mas é interessante que ele usa esse mesmo argumento talvez para uma pessoa um pouco mais esclarecida. Lembra que isso aqui já é no final do século XV para início do século XVI, 1610, início do século XVI. Ele vai agora também argumentar com alguém um pouco mais esclarecido. No sermão dele, ele usa uma argumentação mais bombástica, mais emocional. Na argumentação com o pároco, que também é outro documento que eu traduzi, ele usa uma linguagem mais teológica. Que ele conversa, ele tenta persuadir alguém, que obviamente era uma pessoa que possivelmente formava opinião, que talvez fosse letrada e que não fosse tão fanática quanto o povo na ignorância. E ele vai seguir a argumentação teológica dos pecados veniais, dos pecados mortais. Ele era um bom teólogo. Ele não era só um pregador bombástico de multidão, de oratória, de persuasão. Ele era alguém que sabia expor teologia, né? Bom, alguém aqui já leu a indulgência, o conteúdo da indulgência do século XVI? Então, escuta aí. O conteúdo do documentozinho, é claro que essa aqui é uma indulgência plenária, tá? Então assim, aquela que te dá o direito de todos os pecados até o dia da sua morte. Que o nosso Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de ti, aí o nome do indivíduo. E absolva-te pelos méritos dos seus santíssimos sofrimentos. Eu, em virtude do poder apostólico conferido a mim, absolvo-te de todas as censuras, julgamentos e penalidades eclesiásticas que você merece. E além disso, de todos os excessos, pecados e crimes que você cometeu, por grandes e enormes que sejam, e de qualquer tipo, mesmo que sejam reservados ao nosso Santo Padre, o Papa e a Sé Apostólica. Ou seja, mesmo aqueles pecados que somente o Papa poderia perdoar, né? Eu anulo todas as manchas da fraqueza e todos os traços da vergonha que te perverteram por tais ações. Eu cancelo as dores que terias que suportar no purgatório. Recebo-te novamente aos sacramentos da igreja e reincorporo-te na comunhão dos santos e restauro-te a inocência e a pureza do teu batismo, para que no momento da morte a porta do lugar dos tormentos seja fechada diante de ti e o portão do paraíso da alegria se abrirá para ti. E se quiseres viver muito, esta graça continuará inalterável até o tempo do teu fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O irmão Johann Tetzel, comissário que aqui assina com a sua própria mão. Quer dizer, é um perdão que nem Cristo dá, né? Ó, você está perdoado de hoje até o dia da morte. Você não precisa nem pedir perdão mais até o dia de morrer. Quer dizer, não é que Cristo não nos perdoe até o dia de morrer. Mas a questão é, todos os nossos pecados eles precisam ser confessados para que possamos usufruir do benefício do perdão. O perdão está obtido, mas ele somente é outorgado mediante confissão e arrependimento. No caso aqui não. Você já tem o benefício comunicado, tornando desnecessário a confissão, as boas obras ou a obediência. Então é uma forma, inclusive, distorcida de antinomismo, né? Antinomia, né? Antinomia, que, ou seja, a doutrina de que é desnecessário obedecer a Deus, como parte da santificação. A indulgência, ela pressupunha, pelo menos, o primeiro sacramento, que é o batismo. Porque a indulgência, observe bem, ela tinha a finalidade de cancelar as penalidades do pecado que seriam purgados ou seriam purificados lá no purgatório. Se o camarada não recebeu nem o batismo, direto para o inferno. Porque o batismo, segundo a crença católica, é o que cancela
a maldição do pecado original. Limbus infanto era a crença de que a criança, se ela morrer naquele período, chamado período da não razão, né? Falta do conhecimento da razão, então ela teria que ser batizada. Inclusive, só um detalhe, até hoje, em algumas regiões, né, mais católicas, mais praticantes no Brasil, as parteiras são autorizadas a batizar a criança, com efeito legítimo, tá? Então, por exemplo, se na hora do parto ela perceber que o bebezinho roxeou, né, engoliu, né, deu um tremelique lá, a parteira pode passar a mão na água e pá, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizou. Por quê? Para garantir que essa criança ela vai para o limbus infantum. O limbus infantum, a Igreja Católica ela crê que tem um limbus patrum e o limbus infantum. O limbus infantum é o lugar onde vão as crianças. Tá, deixa eu só fazer uma observação. Até 1962, Concílio Vaticano II, o limbus infantum recebia apenas as almas das crianças que morreram bebês, crianças. Tá? Dos mortos, crianças. Ok? Mas que tinham sido batizadas. A Igreja Católica, até 62, majoritariamente ensinava que quem morria sem batismo, independentemente da idade cronológica, ela ia para o inferno. A partir de 1962, houve uma mudança. Inclusive, eu tenho esses documentos da Igreja Católica, estão em português. Tá? É fácil de ler isso aí. Com Joseph Ratzinger, o Bento XVI, foi a última, fechou o assunto. Agora, qual é a resolução, a posição oficial da Igreja Católica? Normativamente, pode-se dizer que todas as crianças batizadas e mortas nesse período da vida delas, elas vão para o limbus infanto. Por que elas não podem ir direto para o céu? Porque elas não usufruíram dos outros sacramentos e elas não produziram boas obras de caridade e nem tiveram experiências espirituais para poder mandá-las para lá. Elas não podem ir para o inferno porque o poder do pecado original foi cancelado com o batismo. Mas elas não têm méritos para ir para o céu. Esse é o detalhe. Então elas vão ficar no limbus infantos até o dia da ressurreição e ressurretas elas poderão ir para o céu. Novo céu, nova terra e aí tranquilo. Mas isso aí já era o entendimento tradicional. O que alterou agora, a partir do Ratzinger, né, que fechou o assunto agora? A discussão se abriu em 62, Vaticano II, e aí se estendeu até agora, com Ratzinger, quando a coisa fechou, né? O que fechou? A Igreja Católica decidiu fazer o seguinte, ela está se tornando mais pluralista no conceito de salvação, mais inclusivista. A palavra seria essa. Então a ideia é o seguinte agora, que mesmo que a criança não tenha recebido o sacramento do batismo, que produz real lavagem regenerativa, tá? Que cancela os efeitos da maldição do pecado original, não cabe à igreja dizer que ela foi ao inferno. Mas que Deus, que é rico em misericórdia, etc, 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 mais ou menos assim a linguagem do texto, ela pode estar gozando no limbo infanto por causa da rica misericórdia de Deus. Ponto. Mas olha só, quando Lutero ele em 1517, né? Ele lá para outubro de 1517, ele chega na porta da igreja numa bela manhã de domingo de missa, né? E a igreja vazia, e ele fala, rapaz, cadê o povo da igreja? Detalhe, era a única igreja da cidade, né? E aí ele descobre, por causa de um senhor que estava bêbado, né, caído na escada da igreja lá, e ele chega ralhando com o cara, pô, você ainda além de não vir na missa, você ainda bebe todas e mais alguma, tá aí, você quer ir pro inferno, pro purgatório, o que você quer fazer? Aí o cara tira o papelzinho e fala assim, olha, bêbado, né, eu não vou mais pro purgatório, porque todos os meus pecados já estão perdoados até o dia da minha morte. E aí você tem um outro problema, além da mentira, né?
você tinha um problema econômico, porque pessoas estavam literalmente entrando na miséria, numa vida de miséria, indo para a sarjeta, para a mendicância, porque elas vendiam praticamente tudo que tinha, e às vezes se desfaziam da herança que receberam para poder comprar esse tipo de indulgência. E aí isso era um problema social, né? Quer dizer, pessoas que tinham algum tipo de bem, algum tipo de sustento, algum tipo de provento, agora se desfaziam de tudo para poder dar para a igreja. Aí o detalhe, só com outro detalhe aqui. Lutero, antes de Tetzel chegar em Wittenberg, Lutero havia advertido Frederico o Sábio, que era o príncipe da região, né? Daquele eleitorado lá. E o Henrique e o príncipe Frederico havia proibido Tetzel de entrar nas suas terras. Tá? Então eu já li, já ouvi algumas pessoas falando assim, olha, porque Tetzel estava lá na praça da cidade. Mentira. Tetzel nunca entrou no território de Wittenberg. Isso aqui é um detalhe histórico, tá? Ele nunca entrou. Ele ficou na fronteira. O que acontecia? As pessoas iam até ele. Ele lá na fronteira, montou a banquinha dele, montou a barraca, mas ele não está na cidade, ele está na fronteira. Ele não pode entrar na cidade. E aí as pessoas vão lá e está lá a banca, está lá a máquina de cunhar moeda. Se o cara não tivesse moeda, mas ele tivesse ouro, ele poderia, né? Então desfazer das joias dele e cunhar ouro, moeda. E aí com isso poder pagar a indulgência dele e desfazer dos bens dele, né? Aí o detalhe é que Lutero já havia divertido, esse detalhe. Quando Lutero então só sabe disso aí Lutero fica bravo. Como ele não tinha, como o próprio príncipe eleitor, Frederico o Sábio, não tinha como impedir o Tetzel de vender, né? Pelo menos não nas suas terras. E como ele não tinha como fazer nada, como impedir o povo de ir até Tetzel, porque Tetzel estava agindo em tese em nome do arcebispo de Alberto Mainz, ou da Marunja, o que Lutero faz, né? Lutero toma as dores e escreve as 95 teses. As 95 teses, elas são basicamente escritas contra a venda de indulgências. Tá? Contra a venda de indulgências. Lutero não fala contra o Papa, Lutero não fala contra a igreja, e Lutero não fala contra a indulgência em si. Porque ele cria que a indulgência deveria ser dada gratuitamente. E a indulgência deveria ser uma forma de reconhecimento de perdão e não a concessão de perdão. A tese 84. Do mesmo modo que nova piedade de Deus e do Papa é essa, por causa do dinheiro permitem ao ímpio e inimigo redimir a alma piedosa e amiga de Deus, porém não a redimem por causa da necessidade da mesma alma piedosa dileta por amor gratuito? Quer dizer, o que Lutero está falando na tese 84? Quer dizer, o cara que é ímpio, né, que seja, ele vive uma vida perversa, né, de ódio à santidade de Deus, a palavra ímpio é uma palavra muito forte, mas ele pode com o dinheiro ir lá e comprar o perdão. Enquanto que o cara que é piedoso, que não tendo recurso, ele não consegue comprar o perdão. Mas a igreja deveria dar para ele, por causa, como ele diz a expressão, amor gratuito, mas a igreja não dá. Então, Lutero, ele dá uma sacada muito interessante. Ele chega a dizer, olha, o Papa é contra isso aí. Eu estava procurando aqui, eu esqueci de anotar. Ele chega a dizer assim, olha, se o Papa soubesse que estão vendendo isso aí, ele preferiria vender a Catedral de São Pedro e dar aos pobres do que... Ai, cara, assim, depois se vocês puderem ler as 95 teses, a gente fica decepcionado com o Lutero lendo as 95 teses, porque assim, você vê um Lutero muito católico, né, muito romano ainda, pouco protestante, mas ele percebe a veia principal, que era o problema da graça. Ele percebe que o problema não era em si. Bom, aí começa uma série de debate deles e Tetzel. Aí essas são as partes que eu ainda, esse documento eu não traduzi. Lutero escreve a Jorge Spalatino. Jorge Spalatino era um dos nobres políticos e defensores de Lutero. Tá? E ele começa a dizer, olha, ele escreve em 31 de março de 1518, meu pai no Senhor,
Ao andar ocupado em tantas coisas, me vejo forçado a comunicar de pouquíssimas outras. Em primeiro lugar, creio que o meu nome fede para muitos. Lutero está escrevendo aqui para os palatinos, né? Há algum tempo, muitas pessoas boas atribuem-me a condenar os rosários, coroas, ofícios fúnebres e outras orações e até qualquer boa obra. Quer dizer, isso que Lutero já estava sendo caluniado. Já estavam atribuindo mais a ele do que ele realmente estava pregando. O que ocorreu a São Paulo, e a que imputavam ter declarado, façamos o mal para que o bem aconteça, o que ensino continua sendo a teologia de Tauler e do livreto de Christian Aurifaber, que você mesmo editou, é que os homens depositem sua confiança não em orações, não em méritos, nem nas próprias obras, mas somente em Jesus Cristo. Então, observe bem, quando a gente às vezes pensa, Lutero descobriu a doutrina da graça e que somente salvação só se dava em Cristo. Um detalhe, a crença da salvação somente em Jesus, não foi Lutero que descobriu. Ela já era pregada dentro da igreja cristã. Tá? Você tem, por exemplo, John Tyndale, tá? John Wycliffe, John Huss, esses caras já tinham ensinado, e os discípulos também ensinavam isso dentro da igreja cristã. Então, em geral, os agostinianos ensinavam a doutrina da graça. Então, esse Spalatino, ele era um agostiniano, e ele cita dois teólogos, dois livretos, que Lutero cita, olha, o que eu ensino é os livros que você, é o meu conteúdo que estão nos livros, que eram teólogos agostinianos. Que a salvação se dá somente em Jesus, não nas obras pessoais, méritos pessoais. Então, olha só, ele nega aqui o semipelagianismo, que, detalhe, era maciço, era absolutamente predominante dentro da Igreja Católica, mas que havia ainda um grupo dentro da Igreja Católica fiel, seguindo as doutrinas da graça. Obviamente, cheio de superstição, cheio daquela roupagem podre da Igreja Católica naquele momento, do final da Idade Média, cheio de superstições, mas ainda a essência, vamos dizer assim, né, do Evangelho estava sendo preservada. A salvação se dá em Cristo somente. É pela graça. Né? E aí segue por diante. Lutero, ele prega em 1518 um sermão chamado da indulgência e da graça, porque nas 95 teses, Lutero, ele escreve assim, ele esculhamba mesmo, sabe? Ele usa uma linguagem assim, ofensiva, vexatória, irônica. Nesse outro documento, sobre a indulgência e a graça, ele é mais acadêmico. Então ele é mais sutil no sentido de raciocínio, mais preciso. Então, se você quer ler o pensamento de Lutero sobre a graça, né, a suficiência da graça em salvar, contra a prática da venda das indulgências e a crença nas indulgências, esse é o documento. As 95 teses é um chute na bola, que assim, eu vou dar uma bicuda aqui, né? Onde pegar, pegou, e a bola vai rolar. Mas nesse aqui não, nesse documento ele é um pouco mais, ele trabalha um pouco mais cuidadosamente. Ele tem depois uma segunda disputa com o Johann Stetzel, que vão lá, e nessa segunda disputa, Lutero, desde a primeira e na segunda disputa com Johann Stetzel, Lutero constantemente está dizendo, não é o Papa que está vendendo, não é o Papa. Ele tenta advogar em favor do Papa. E como que insinuando? Foi o Alberto que está querendo vender. Ele está precisando pagar as dívidas dele, o Papa não tem nada a ver com isso. Só que aí o detalhe, em 9 de novembro de 1518, o Papa Leão X escreve um decreto chamado Cum Postquam. E nesse documento, o Papa diz, a venda de indulgências fui eu que mandei. E é para vender. Interessante. Olha só. Para que, doravante, ninguém possa alegar o desconhecimento da doutrina da Igreja de Roma a respeito das indulgências e sua eficácia, ou se desculpar com pretexto de tal desconhecimento, nem recorrer a um protesto sem fundamento, para que, ao invés, tais pessoas possam ser denunciadas como claramente mentirosos e daí merecidamente condenadas, com o presente escrito, julgamos dever levar ao teu conhecimento o que ensinou a Igreja de Roma,
que as outras igrejas são obrigadas a seguir como uma mãe. Quer dizer, todos os bispados deviam seguir o bispado de Roma. O romano pontífice, sucessor de Pedro, detentor das chaves e vigário de Jesus, Cristo na terra, em virtude do poder das chaves que serve para abrir o reino dos céus, livrando os fiéis de Cristo dos impedimentos, a culpa e a pena devida pelos pecados atuais, a culpa mediante o sacramento da penitência, a pena temporal devida, ele vai citar, né, etc, etc, etc. Diz assim, sou eu. 9 de novembro de 1518, um ano e 11 meses e 10 dias depois que Lutero tinha colocado as 95 teses lá em Wittenberg. O Papa emite a bula Postquam para poder dizer assim, eu sou o pai da criança. Né? E detalhe, o que ele declara ali é, se alguém alegar desconhecer que sou eu que estou mandando isso, é para condenar. Então quando você fala assim, mas quando é que começa o processo condenatório de Lutero? Começa com esse documento. Porque agora você tem uma base legal, um documento legal, para poder dizer, olha, Lutero está dizendo que o Papa não sabe, então ele é culpado. Lutero está dizendo que a indulgência não perdoa, então ele é culpado. E agora pode se mover processo contra Lutero. Porque antes Lutero estava agindo com boa intenção, crendo na boa vontade do Papa, e ao mesmo tempo lutando contra a indulgência, pensando no mau uso. Só que detalhe, Lutero agora, estudando mais o assunto indulgência, ele chega à conclusão de que o problema não era o mau uso da indulgência, o problema também era a indulgência em si. Porque nas 95 teses, Lutero não era contra a indulgência. Porque para ele a indulgência era uma forma declaratória pública da igreja dizer, você está perdoado. Só que ele vai chegar à conclusão de que a igreja não tem poder para isso. Né? A igreja não tem poder para isso. De dizer que alguém está salvo ou condenado. Né? Porque a salvação é individual, mediante a graça. Bom, o que Lutero vai fazer? 20 dias depois lançado esse documento, Lutero ele recorre ao concílio. Então você começa aqui, Lutero, quando ele vê um documento sendo preparado que pudesse servir de fundamento para condená-lo, o que ele faz? Ele recorre a um concílio. Bom, agora vamos entender um outro problema dentro da igreja romana naquele momento. No século XIV, depois pesquisem, chamado... você tá com internet aí? Procura se é século XIV, acho que é 1300 e alguma coisa, cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, o que foi? Eu não sei se foi 1300 e alguma coisa, ou 1340, ou 1450. O de Avignon. E aí o que acontece? Você tem a igreja católica, o Papa que era italiano, sai de lá e vai até a França. Ele vai à cidade de Avignon, e os bispos de Avignon fazem ele refém. Ok, então você tem esse período de 70 anos aí, mas 1377, aí praticamente 70 anos que viram uma bagunça a igreja católica. Durante 70 anos, você tem quase 4 papas ao mesmo tempo. Por quê? Porque o Papa original, dentro da chamada sucessão cronológica, ele sai e vai até Avignon. Lá os bispos prendem ele, declaram ele deposto, e eles então ordenam um dos seus bispos como sendo o novo Papa. Os papas italianos não reconhecem o novo Papa e diz que isso é um golpe. Aí você tem então agora esse pessoal ordenando, os italianos, o bispo italiano ordena outro Papa. Aí agora você tem 3 papas ao mesmo tempo. E agora como é que se resolve o problema? Porque assim, se do século VIII, observe bem, do século VIII até o século XIV, o Papa exercia o que a gente poderia chamar de monarquia absolutista. Ele era o cara, né? Quando chega no século XIV, o Papa se vê numa situação que agora o Papa não é o Papa mais. E aí você tem 3 papas. E quem que é o Papa?
Porque se por tradição era o concílio ecumênico, era o maior, mas os papas franceses, lembram que por tradição lá dos francos, século VIII, eram os mais fortes, era da região política mais forte, era o episcopado da região da Carolíngia, o negócio era bem complicado. E aí você tem agora esse detalhe. Como se resolve esse problema? Se convoca um concílio ecumênico. Todos os bispos de todas as regiões, de todos os príncipes eleitores, se reúnem, concordam em depor todos os 3 papas anteriores e eleger um 4º papa. Só que agora esse 4º papa é que passa a seguir a legitimidade da sucessão apostólica, segundo a doutrina católica romana. Tá? Bom, a partir daí a grande pergunta é, a igreja, ela é monarca absolutista ou ela é conciliarista? E aí a igreja se dividiu. E essa opinião, ela até hoje divide a igreja católica. O Papa, ele tem poder absoluto, tem uma turminha minguada que defende que sim, né? E tem uma turma que defende, não, os concílios da igreja são absolutos. Tá? Quando Lutero, ele era conciliarista. Tanto que quando ele vê o Papa se levantando, e ele sabia da imoralidade, da falta de autoridade, da corrupção no papado, em 1511, quando ele ainda era um monge, né, sob a autoridade de Johannes Staupitz, que era o seu líder espiritual lá no monastério agustiniano, ele foi enviado em 1511 para Roma, para levar documentos. E quando ele chega em Roma, Staupitz tinha esperança de que Lutero em Roma pudesse se apaixonar mais ainda pela igreja e acabar aquelas tormentas dele. Lá, em 1511, Lutero se decepciona com o papado, se decepciona com a igreja, e aí ele passa a viver um cristianismo menos institucionalizado, vamos dizer assim. Então aquele cristianismo institucionalizado do clero, do alto clero, do papado, possivelmente Lutero ele passa a ter uma mentalidade mais conciliarista. Então a igreja como um todo e não o poder da igreja centralizado em um homem. Bom, ele então em 1518 ele recorre, em novembro de 1518, 20 de novembro de 1518, ele recorre ao concílio. Só que detalhe, ele não é ouvido. Ninguém dá ouvidos a ele. Ele escreve, e aí começa 7 meses depois, 7 para 8 meses depois, de 4 a 14 de julho de 1519, o John Eck, ele é enviado pelo Papa para poder debater com Lutero. Na verdade, o primeiro debate, Spira, não foi com Lutero, não era para ser com Lutero, né? Era para ser com a Universidade de Wittenberg. E aí o grande nome da Catedral de Wittenberg era um cara chamado Karlstadt, tá? E esse cara então é que vai debater com o Johannes Eck. Só que o Andreas Karlstadt, ele não era um grande teólogo como Lutero. E ele tinha sido convencido por Lutero e não tinha as convicções que Lutero e nem a firmeza de Lutero. Quando os dois que estão lá debatendo lá, teologia, um lado de cá, outro lado de lá, e etc. E o Karlstadt ele tinha que começar a ler. E o Lutero lá na orelha dele, argumenta assim, argumenta assim, argumenta assim. Aí chegou uma hora que o Johannes Eck, que era dominicano, detalhe, um dominicano debatendo com um agostiniano. Falou assim, peraí, quem que é esse... Ele sabia que era Lutero. Ele sabia que o pivô de todo o fervor era Lutero. E, na verdade, ele queria pegar Lutero, mas ele, por uma questão institucional, ele tinha que debater com o Karlstadt. E aí ele falou assim, quem que é esse cara que está aí do teu lado? É Lutero. Ele falou assim, eu estou percebendo que ele sabe melhor o assunto que você. Você poderia passar o lugar para ele? Aí o Andrés, né? Pega aí, Lutero, pega, vai que é tua, Tafarel, né? E aí o Lutero assume o debate e ele arrebenta com o John Eck, com o Johannes Eck. E aí você tem esse debate
E nesse debate, Lutero é acusado de ser hussita, de ser discípulo de Jan Hus, né? Não é nem Johannes, é Jan Hus, tá? Então ele é acusado de ser discípulo de Jan Hus. E aí Lutero fala assim, eu não conheço Jan Hus. Não, você é hussita. Você está ensinando as mesmas heresias que a igreja condenou ele. O concílio de Constança, em 5 de novembro de 1414. Lutero falou assim, eu não conheço. Aí ele falou assim, bom, então vamos parar o debate aqui. Lutero vai lá na biblioteca, ele lê, e no dia seguinte, quando eles retomam o debate, o Johannes Eck fala assim, você é ou não é hussita? Aí Lutero fala assim, eu sou. Lutero, ele que na nossa Constituição, no Código Penal, né, ele proveu provas contra si, né? Ninguém é obrigado a prover, mas ele proveu provas contra si. Bom, eu tenho aqui traduzido as 30 teses condenadas de Hus. E olha só que legal. A primeira tese, eu não vou ler as 30 não, só a primeira. A primeira tese condenada de Jan Hus. A Santa Igreja Universal é única e a totalidade dos predestinados. E adiante segue. A Santa Igreja Universal é única, como somente um é o número de todos os predestinados. Primeira tese do Jan Hus. Isso aqui, condenado em 1414. Então não foi Calvino, não foi Lutero. A igreja, ela antecede esse período, né? Bom, mas tem outras coisas aqui. Lutero tinha um amigo, um outro nobre, um outro príncipe, chamado Ulrich von Hutten. E esse cara, além dele ser um nobre, ele era um nobre guerreiro, né? Ele era um cavaleiro também. Ele era dado à arte da espada, etc. E ele tinha um exército muito forte. E ele fala, e é interessante que ele escreve uma carta para Lutero em 4 de junho de 1520, e nessa carta ele fala para Lutero, resumindo assim, Lutero, ouve-se rumores que você foi condenado pela Igreja Católica. Ouve-se rumores que você é um excomungado. A ideia de excomungado não é simplesmente excluído da instituição, é condenado ao inferno. O grande detalhe é que ele escreve essa carta 11 dias antes de sair a Ex Surge Domini. Então, os rumores de que Lutero seria excomungado já estavam antecedendo ao próprio documento em si. Então, já era esperado que Lutero fosse excomungado após publicamente, mediante relatório de Johannes Eck, no debate da Dieta de Spira, ele ter confessado que ele era um hussita. Então, esse é o detalhe. Bom, e aí eu traduzi, a Vanessa já está em português também, todo o documento do Ex Surge Domini, porque você vai encontrar ela aqui e acolá aos pedaços. Aqui eu tenho ela completa, inclusive a carta introdutória, tá? Também contando aqui. Deixa ela, eu vou pular ela, que senão vai lá. Detalhe, a Ex Surge Domini, ela é escrita, ela é produzida em 4 de junho de 1520. 8 de julho de 1520, né? Menos de um mês depois, o Papa faz chegar a Frederico o Sábio, que era o protetor de Lutero, o príncipe de Lutero, dono da Universidade de Wittenberg, trocando em miúdos, né? E era o protetor da vida de Lutero. Vai chegar ele uma carta que diz o seguinte, olha o que o Leão X fala para Frederico. Amado filho, rejubilamo-nos por não teres jamais demonstrado favor algum àquele filho da iniquidade, Martim Lutero. Não sabemos se isso se deve mais à tua sagacidade ou à tua piedade. Quer dizer, o próprio Papa não confiava no príncipe Frederico. Esse Lutero apoia os boêmios, hussita, porque Jan Hus era da Boêmia. Só que ele levanta agora uma calúnia. Ele apoia os boêmios e os turcos. E aqui ele faz uma acusação teológica e uma acusação política. Por quê? Porque os países germânicos eram a fronteira natural da Europa Oriental que impedia
com que os muçulmanos invadissem novamente a Europa Ocidental. Então, dizer que Lutero era amigo dos turcos era dizer que ele era a favor da entrada e da invasão dos muçulmanos. Era pena capital. Era motivo para ele sofrer decapitação ou enforcamento. Continua. Lamenta a punição de hereges, desdenha os escritos dos santos doutores, os decretos dos concílios ecumênicos e as ordens dos pontífices romanos, e não dá crédito à opinião de ninguém, a não ser a sua própria, o que nenhum herege jamais ousou fazer. Quer dizer, ele é o herege de verdade, né? Ele é de com força. Não podemos tolerar que a ovelha sarnenta continue a infectar o rebanho. Convocamos, portanto, um conclave de veneráveis irmãos. O Espírito Santo também estava presente, pois nesse caso ele nunca se ausenta da nossa Santa Sé. Escrevemos uma bula selada com chumbo, na qual, dentre os inúmeros erros deste homem, selecionamos aqueles em que ele perverte a fé, seduz o simplório, afrouxa os vínculos da obediência, comedimento e humildade. Quanto aos insultos dos quais ele se gaba contra a nossa Santa Sé, nós os entregamos a Deus. Exortamo-te para que faças voltar à sanidade e receber a nossa clemência. Dizer, a nossa clemência é o seguinte: prende ele, entrega para os jesuítas, a turma da Inquisição, e manda para a Sé romana. Aí lá eles iam matar ele, né? Bom, Lutero, um mês depois, essa carta aqui, Papa Leão X escreve em 8 de julho de 1520. 6 de setembro de 1520, Lutero, sem saber que o Papa Leão X tinha excomungado ele, e sem saber que o Papa Leão X já tinha mandado a carta pedindo a cabeça dele, ele escreve para o Frederico uma carta também. E nessa carta ele diz, olha, nós estamos vivendo monstros nessa época, e ele fala do Papa, e elogia o Papa, da piedade do Papa, e coisa e tal, e etc, etc, etc. É uma carta longa, e ele conta toda a situação dele, chama o Papa de meu pai Leão, né? E etc, etc. Bom, resumindo conversa, Lutero, na maior inocência, ainda fala a favor do Papa, mais uma vez. Sem ver que o Papa tinha excomungado ele e pedido a cabeça dele. Em 3 de janeiro de 1521, Lutero recebe a bula de excomunhão. Ex surge Domini condena as heresias de Lutero. Tá? Então, só para a gente entender aqui um processo. A excomunhão de Lutero, documentalmente, ela acontece em 3 etapas. Ex surge Domini, que diz que Lutero é um proscrito. Ele é um amaldiçoado. Ele é um herege. Em 3 de janeiro de 1521, ele recebe uma outra bula chamada Decet Romano Pontificem. Nessa bula, ele está dizendo, ele recapitula, ele repete toda a bula Ex surge Domini, e ainda acrescenta que Lutero, ele deve ser punido, ele deve ser perseguido, que todos os escritos de Lutero têm que ser queimados. Lutero tem que ser proscrito e apagado da história da cristandade. O negócio era violento, né? E detalhe, qualquer pessoa que apoiasse Lutero também tinha que ser presa e morta e excomungada. Depois dessa segunda bula, né, Lutero escreve uma outra carta agora, só que ele escreve uma carta para o Papa. A carta ao Papa é chamada de Contra a execrável bula do Anticristo. Agora Lutero, ele se posiciona pela primeira vez de forma frontal ao Papa. Então observe bem, desde 1517 até 1521, Lutero não se via contra o Papa. Ele se via como sendo um filho do Papa, um filho da Igreja Romana. Então, de fato, a ideia dele era reformar a Igreja, não era romper com a Igreja, não era revolucionar a Igreja. A esperança dele era de que a Igreja, conhecendo a doutrina, conhecendo as Escrituras, entendendo o que ele tinha entendido, a Igreja abandonasse o erro, deixasse a apostasia e fosse restaurada. Vou passar isso aqui, que nosso tempo já passou já, né?
Tá joia, vamos lá. Deixa eu tocar aqui. Bom, o que você tem posterior a isso ainda? Ele manda cartas para Johannes Staupitz. Esse tempo todo ele está correspondendo com algumas pessoas, tá? Ele manda cartas para Johannes Staupitz, sempre foi o mentor dele, embora já não possuísse nenhuma influência efetiva no sentido de mandar documentos, cartas, orientação, conselhos. Pelo contrário, esse cara que lá no início fez tão bem para Lutero, em tê-lo protegido, em ter sido o confessor de Lutero, foi o cara que quando Lutero ia várias vezes durante o dia lá, confessar os pecados, ele falou assim, Lutero, faz o seguinte, quando você cometer um pecado de verdade, você matar alguém, você adulterar, né, aí você me procura, não me perturbe com essas picuinhas, né? Esse cara que colocou Lutero para fazer um mestrado de teologia, doutorado de teologia, que caminhou Lutero para a docência, foi o cara que quando Lutero, 1517, passou a ter problemas, porque ele foi jogado para o holofote internacional, e se tornou então alvo de ataque, esse cara ele afastou de Lutero. E várias vezes ele reclama Lutero reclama com ele, em cartas, reclama o silêncio dele, a falta de correspondência, a falta de postura, de saber que outros amigos em comum sabiam que ele poderia defender Lutero e ele não o fez, né? E de que ele sabia quem era Lutero, né? E assim por diante. Então Lutero ele desabafa isso aí. Bom, você tem então agora a dieta de Worms. A pergunta é, para que serviu a dieta de Worms? Porque Lutero ele já tinha sido condenado como herege, ex urge domini. Ele já tinha sido condenado como proscrito, né? Então, em qualquer território que envolvesse igreja romana, a igreja romana, qualquer pessoa, literalmente, qualquer pessoa poderia pegar e matar Lutero, porque ele era um herege. Tá? Para que então haveria ainda uma dieta de Worms? Observe bem, Lutero pediu um concílio lá em 1520, agora ele pede um outro concílio e ele é atendido. E aí Carlos V, ele eleito, após ser eleito, né, ele assume agora, o primeiro grande ato de Carlos V foi fazer um concílio ecumênico. Nesse concílio ecumênico, detalhe, realizado na Alemanha, né, ele faz com que agora todo o episcopado romano se reunisse. O próprio Lutero recebe um salvo-conduto que garantia que ele não sofreria nenhuma penalidade, indo e voltando desse concílio. Agora, depois do salvo-conduto, qualquer um poderia matá-lo. Tá? Lembrando que assim, o salvo-conduto era porque ele já poderia ser morto. Desde do 7 lá, do segundo documento lá, da segunda bula. Agora ele vai para Worms, ele chega lá na dieta, para esse concílio, e ele vai na esperança de que ele poderia argumentar, expor diante dos bispos, e seria uma oportunidade ímpar, né, de expor para todos aqueles caras aí, etc. Quando ele chega lá, ele encontra uma mesa com todos os documentos, o Carlos V, o Papa, todos os bispos, boa parte dos príncipes eleitores, inclusive Frederico, o sábio, estava lá, ele era obrigado a estar lá também. E Lutero ele é apresentado. E é feita apenas uma pergunta para Lutero, duas perguntas. A primeira pergunta é, Lutero, você reconhece que todos esses escritos aqui são seus? Aí Lutero vai lá na mesa, mexe. Parece que são, todos aqui são meus. Aí a segunda pergunta feita para ela é, você se retrata de todos eles? Aí Lutero pede uma noite para ele poder orar e dar resposta. E aí no dia seguinte, ele volta, e aí tem o que é chamado de a declaração ou discurso de Lutero, que está na íntegra aqui. Tá? E aí no finalzinho do discurso, é que vem aquela famosa frase dele, né? Que é o último parágrafo dele. Posto que por vossa graciosa majestade e vossos senhores me pedem uma resposta, então a darei sem chifres e sem dentes, ou seja, sem ficar dando rodeio, né? A menos que me convença por testemunho da Escritura ou por razões evidentes, posto que não creio no Papa, nem nos concílios somente,
já que está claro que eles têm se equivocado com frequência e têm se contradito entre eles mesmos, estou acorrentado pelos textos das Escrituras, que tenho citado, e minha consciência é escrava da palavra de Deus. Não posso nem quero retratar-me em nada, porque não é seguro nem honesto atuar contra a própria consciência. Que Deus me ajude. É a citação dele mais feita na Reforma. Essa citação fecha o discurso dele, que é seguida de uma argumentação. Aqui ele então ele é dispensado para ir embora, e aí o concílio, né, decreta a condenação dele. E agora ele passa a ser persona non grata em todo o Império Romano. Agora a morte dele é decretada. Só que detalhe, ela não pode ser efetivada enquanto o salvo-conduto não se cumprir. Só que o Frederico sabia que isso ia acontecer. O que ele fez? Ele arquitetou um sequestro. Lutero tinha sido levado numa carruagem, né, por 3, 4, sei lá, 5 soldados dele, da guarda pessoal dele. Para voltar, esses mesmos guardas trariam Lutero, obviamente também garantindo o salvo-conduto dele. Ele pegou um outro grupo maior de soldados, sem informar estes daqui. Esses daqui foram lá e sequestraram Lutero e levaram ele para a torre de Wartburgo. E foi lá que Lutero, na torre do castelo, onde ele compõe o hino, faz a tradução da Bíblia, e aí toca a reforma a partir de 1522. Aí em 1522 ele desenvolve a reforma, e aí está aqui a condenação do Carlos V é grande, tá aí 5 páginas a 4. Ele tinha muita coisa para falar de Lutero, né? Bom, depois disso, depois do Diet de Worms, Lutero escreve para Jorge Spalatina, porque Jorge Spalatina era um dos seus protetores, o único que manteve-se fiel a Lutero, protegendo ele antes da condenação, durante as condenações, durante o concílio, a Dieta de Worms, depois da Dieta de Worms, né, foi Frederico o Sábio. Foi o único cara que assim, realmente Deus usou para proteger Lutero. E não é à toa que Lutero dedicou para ele a tradução da Bíblia alemã. Foi por esse motivo. Lutero dedicou para ele o que ele considerava ser a obra mais importante que ele tinha feito, que era traduzir a Bíblia para a língua alemã, né? E aí tem outras cartas, e detalhe, desse documento aqui, desse texto aqui, que eu traduzi, outro documento é uma carta de Lutero a Alberto da Manguja, ou Marunja, ou Albert Mainz, né, como você quiser chamá-lo. Ele vai, nesse documento, agora não mais como um católico romano, mas como um cristão, escrevendo para o arcebispo da região que ele morava e chamando o cara ao arrependimento e falando do dever dele de conduzir as ovelhas de Cristo debaixo da autoridade da palavra. Você vê assim, a postura dele, né, em conduzir. E aí em diante, Lutero continua a reforma, né? 1520 ele escreve aqueles 3 tratados, Cativeiro Babilônico, uma carta à nobreza alemã, Liberdade Cristã, e o terceiro tratado dele, são 3 Cativeiro Babilônico, né? E o Cativeiro Babilônico, que é uma menção do Cativeiro Babilônico do século XIV, né? O título, pelo menos. Então, e aí Lutero continua o processo de reforma, né? Alguns principados germânicos se unem com Frederico, né? Frederico o Sábio, e eles rompem com a Igreja Romana e rompem com o Sacro Império Romano. E aí criam os estados alemães ou os países protestantes, né? Que tem aliança protestante, e a reforma continua no desenvolvimento, né? E aí vai agora Zwinglio e Calvino.